Olá, boa noite a todos. Hoje é segunda-feira, começo da semana, 22 de junho. Veja agora os destaques aqui no segunda edição. O mapa da pandemia. O governo gaúcho revisa as bandeiras do plano de distanciamento controlado. Uma região teve mudança de cor. Veja o que vale a partir de amanhã. A inédita bandeira vermelha. Porto Alegre entra no modelo mais rígido do distanciamento depois do aumento no número de internações. A reitora de uma universidade da capital fez apelo nas redes sociais. A violência que mata. Capital gaúcha registra 2 latrocínios em menos de 3 horas. As vítimas foram alvo de ataques com faca. Polícia divulga flagrantes para tentar encontrar os criminosos. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora e eu te convido, vem com a gente! E olha, pessoal, a semana começou com uma grande expectativa entre os gaúchos para saber os detalhes sobre a classificação das bandeiras de risco aqui no Rio Grande do Sul, também em Porto Alegre. E à medida que as horas foram passando, algumas dessas questões foram sendo respondidas. Acabou agora há pouco um pronunciamento do governador Eduardo Leite sobre justamente isso, a revisão das bandeiras do distanciamento controlado. E como estava previsto, os prefeitos enviaram aí os seus argumentos para pedir a regressão das cores. Foi a primeira vez que isso aconteceu, né, Luciane Coman? Diante desses 3 meses de pandemia, a primeira vez que eles tiveram essa possibilidade. Me diz uma coisa, Lu, qual foi o resultado desses argumentos, desse pedido dos prefeitos para flexibilizar um pouco mais a questão das bandeiras? Boa noite, Lu. Boa noite, Chemali. Boa noite para o pessoal que está nos assistindo. Olha, teve mudanças, viu, Chemali? O governador anunciou, por exemplo, a correção da bandeira da região de Palmeira das Missões, que tinha sido definida como vermelha, mas agora ficará na cor laranja durante essa semana. Segundo o governo, ainda há um nível de controle, sem aquela tendência, né, de alta, de aumento, claro, nos casos ali da região. Entram, então, na bandeira vermelha a partir de amanhã as regiões de Porto Alegre, Capão da Canoa, Novo Hamburgo e Canoas. 37 municípios que estão nessas regiões da bandeira vermelha, mas que não tiveram registro nem de internações por Covid-19 nem de mortos nas últimas 2 semanas, podem adotar os protocolos da bandeira laranja se as prefeituras assim desejarem. Agora, Chemali, mais uma mudança e muito importante é que o protocolo da bandeira vermelha, ele foi alterado, foi atualizado. Por exemplo, ele passa a autorizar cultos com até 30 pessoas, claro, sem passar dos 50%, né, da capacidade da ocupação dos prédios. Além disso, academias com atendimento individualizado, incluindo clubes de futebol. Serviço público, transporte coletivo, bancos e lotéricas passam agora a ser regulados pelos municípios, ou seja, mais uma mudança. A indústria também teve alteração na bandeira vermelha. Ela passa a ter a operação máxima de 75% dos funcionários, né? Ela era menor, era 50%, agora passa então 75%. Restaurantes permanecem fechados na bandeira vermelha, assim como o comércio não essencial. E olha, Chemali, a pandemia, ela está tendo aí um aumento, né, aqui no Rio Grande do Sul. Olha só os números, né, desta segunda-feira. 19.710 contaminados aqui no Rio Grande do Sul. Só hoje foram computados 25 óbitos. Total no Rio Grande do Sul, 458. Esses 25 óbitos registrados e confirmados nesta segunda-feira é o maior número registrado aqui no Rio Grande do Sul. É um recorde em toda a pandemia. A próxima rodada aí do distanciamento social controlado, né, ele deve ser anunciado então na próxima quinta-feira. E olha só, Chemali, nesse fim de semana, você deve ter visto aí nas redes sociais, porque a reitora da Universidade Federal de Ciências Médicas aqui de Porto Alegre, ela fez um apelo nas redes sociais. Ela é médica, professora de epidemiologia, e ela escreveu que a população precisa sim ter medo, principalmente nesse momento, e tem que fazer a sua parte. Mais cedo a nossa equipe conversou com ela e ela explicou, né, por que ela resolveu fazer esse alerta. Olha só.
Essa semana já é uma semana que começa o pico das internações por doenças respiratórias no estado. Então, normalmente já tem uma lotação das UTIs por infecção respiratória. Isso acontece na 27ª semana em geral e nós estamos na 25ª. Nós temos 2 semanas para isso. E o segundo fator é que nos últimos dias começou a haver um aumento muito significativo das internações por Covid-19. Então, o que a gente vive hoje é sempre um retrato do nosso comportamento de 2 ou 3 semanas atrás. E como nós mudamos muito o nosso comportamento, a gente estava com um engajamento muito bom e isso estava dando muito certo. Mas como não aconteceu nada, que é um sinal de que está dando certo, às vezes as pessoas relaxam um pouco os cuidados. Então, é muito importante redobrar os cuidados, porque a gente está caminhando por uma situação bastante crítica. Pois é, Chemali, a professora, ela diz que não gosta de usar muito a palavra medo, ela não gosta de usar o medo como motivação da população, porque ele não costuma durar muito tempo e às vezes não atinge todas as camadas. Mas olha só o que ela escreveu nesse fim de semana, né? Tendo dito isso sobre esse risco, agora eu vou me contradizer por um motivo mais forte. Essas 2 próximas semanas serão muito críticas. O perigo da coisa desandar é grande. Tenham medo, por favor. Pois é, Lu, agora justamente esse apelo tem que ganhar eco, o apelo aí da reitora, a professora Lúcia, porque o que a gente observa aqui, vou fazer o recorte de Porto Alegre, o que era ontem ali a Orla, a usina do gasômetro, né? A gente vai falar sobre isso, mas o que a gente percebe daqui a pouquinho aqui no segunda edição é que muita gente não tem esse receio de transportar o vírus para onde quer que vá, né, Lu? E aí também, durante a live do governador, a gente percebeu que existem pontos divergentes entre o que diz a bandeira vermelha do distanciamento controlado do Estado e o decreto municipal. Evitaram a polêmica, a gente já vai falar sobre isso. Mas é preciso ter, né, realmente consciência, né? Em 2 semanas dobrou o número de internações em UTI em Porto Alegre, né? Saiu de 70 para 140. Muito então, complicado. O que se faz hoje tem resultado daqui 2 semanas, né? E é preciso que as pessoas tenham essa consciência. Já nós vamos voltar a falar disso aqui com a Luciane Coma. Agora, Lu, vou falar de um problema que acontece em Porto Alegre muito antes da pandemia, que é a questão da violência social, a violência do nosso dia a dia. 2 pessoas foram atacadas, afacadas aqui em Porto Alegre. A principal hipótese é latrocínio, né, Luciane? É latrocínio, Chemali. O primeiro crime aconteceu por volta das 8h30 da noite de domingo. A polícia acredita que tenha sido, sim, latrocínio, ou seja, roubo com morte, né? Sim. O suspeito, como a gente vê, ele foi flagrado pelas imagens ali das câmeras de segurança. Ele se aproxima da vítima ali na Avenida Marechal Floriano Peixoto. E aí, depois, a ação, ele foge do local. A imagem não registrou o fato, porque a câmera virou bem no momento, né? Como a gente vê ali, ela acaba virando no momento em que o Silmar Moraes de Souza, de 45 anos, foi morto a facadas. E aí, olha só, pelo menos 3 horas depois, um pouco menos de 3 horas depois, outro homem foi morto a facadas aqui em Porto Alegre, no bairro Independência. A vítima foi o Júlio César Nunes da Silva, de 57 anos, dessa outra imagem que a gente acompanha aí na tela, né, que a gente acompanha. A vítima foi esfaqueada ali na rua Tiradentes. Câmeras flagraram esses 2 indivíduos seguindo o Júlio enquanto ele caminhava e ele não percebeu que estava sendo seguido. Logo após, o homem foi abordado e reagiu. A vítima foi atingida por facadas na região do abdômen, infelizmente morreu no local. E a polícia, então, investiga a autoria desses crimes, se tem alguma relação, se são criminosos diferentes, né? 2 casos tristes, né, Lu? Quem tiver qualquer informação pode procurar a 17ª DP, delegado Kleber Lima, aqui no centro de Porto Alegre. O centro realmente uma região perigosa da nossa cidade. Agora a gente vai da capital para o Vale dos Sinos, porque teve um outro flagrante também de assalto, de crime, só que dessa vez quem se deu mal é quem escolheu o caminho do crime, né, Luciane? Foi o criminoso, o assaltante. O assaltante. Esse criminoso aí de boné, ele chega nesse estabelecimento, anuncia o assalto e aí olha o que acontece. O proprietário, ele também tinha uma arma. Ele se dá conta de que o que o assaltante está carregando é um simulacro, né? Acaba então reagindo, eles entram ali em luta corporal e ele acaba então baleando
né, atingindo o assaltante. Logo após, então, o assaltante foi encontrado baleado dentro de um carro que havia colidido contra um muro no bairro Duque de Caxias, também ali em São Léo. Esse assaltante ele foi identificado como Thiago Flores, de 39 anos. Ele estava ferido na altura do pescoço e ele chegou a ser atendido pela SAMU, mas não resistiu. Ele tinha antecedentes e o comerciante, ele se apresentou hoje lá na delegacia de São Leopoldo, entregou o revólver e também o simulacro do assaltante. Tá certo, Lu. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a falar com a Luciane. Isso sim que eu chamo de legítima defesa. Isso é legítima defesa. Olha, a polícia... Olha essa história, gente. A polícia prendeu 5 pessoas porque elas estavam distribuindo medicamentos falsos para o tratamento do câncer. Um golpe que matou pessoas no centro do país. Olha, saiba agora como identificar se o remédio que você está consumindo, está comprando, é falso ou é verdadeiro. Olha só. De um lado, o produto original, com cápsulas menores e mais escuras. De outro, o produto falsificado que foi distribuído a pacientes do Rio Grande do Sul e também de outros estados. As embalagens até que são parecidas, mas alguns detalhes chamaram a atenção da polícia, como, por exemplo, a tampa, que não tem lacre de proteção para crianças, e também a parte inferior, que teve informações raspadas. O remédio foi comprado pela Unimed, que pagou R$12 mil por caixa e repassado a 3 pacientes. Um deles desconfiou do produto. Eles não sentiram a presença de efeitos colaterais bem comuns nesses medicamentos quimioterápicos. A partir de então, obviamente, os medicamentos foram retirados dos pacientes e imediatamente foram apreendidos pela Polícia Civil. Na última semana, 5 pessoas foram presas pela distribuição do remédio falsificado. Eles venderam para o Rio Grande do Sul, pelo menos desde 2016, mais de 10 estados, em que se verificou a venda desse medicamento. Em Goiás, há registro de pacientes que morreram por falta de tratamento. A legislação brasileira, ela exige que os medicamentos industrializados eles tenham alguns itens de segurança na sua embalagem. Então, por exemplo, nós temos aqui uma caixinha de um produto industrializado, onde ele tem o campo de selo de garantia e aparece aqui, então, o emblema da indústria que produziu este medicamento. Isso é difícil de fazer, é caro de fazer e um falsificador dificilmente vai fazer esse selo aqui. Além disso, a própria coloração da caixa, as letras, é difícil copiar tudo tão perfeitamente assim. Então, se um usuário ele desconfiar de alguma cor, de alguma configuração de letras, ele já deve procurar o farmacêutico para buscar mais informações sobre esse produto. E nós voltamos a falar agora da gestão da pandemia. Por quê? Porque comerciantes e a população da capital passaram a segunda-feira em compasso de espera. Depois do anúncio da migração da bandeira vermelha, primeira vez aqui na capital, e do novo decreto do prefeito com regras menos rígidas do que prevê o Estado. Falei há pouco com a Luciane, a expectativa é para saber, né, Lu, se valem mesmo as regras de Marquesan Júnior, do prefeito, ou se valem as regras do que prevê a bandeira vermelha. Os dois evitaram a polêmica. E aí, como é que fica a população, Lu? Que confusão, né, Chemali? Tanto é que hoje, viu, os fiscais da prefeitura passaram o dia conversando e orientando os empresários aqui na cidade. Mas olha, na live do governador, houve inclusive a participação do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior. E olha, eles pareciam estar em paz, viu? O prefeito participou, mostrou que não há divergências, como muitos diziam, né? Que eles estavam indo contra o protocolo da bandeira vermelha. O governador disse que eles estão na mesma linha. Ficou, na verdade, implícito que não há divergências. Então, Chemali, até eu não duvido que não haja aí um novo decreto municipal. O governo do estado já cedeu, já atualizou e acabou alterando a bandeira vermelha. Talvez a gente possa ver aí um novo decreto municipal para também se ajustar. O que aconteceu, né? O prefeito, no fim de semana, ele recuou na abertura do comércio, serviços, depois do aumento das internações por Covid. Bares e restaurantes, por exemplo, passaram a funcionar apenas até às 5 da tarde, mas na bandeira vermelha só pode teleentrega e o take-away.
né? Autônomos, profissionais liberais, microempreendedores individuais, eles podem trabalhar. Na bandeira vermelha, a princípio, não. Academias de ginástica, salões e cultos seguem permitidos com restrições e agora também podem, de acordo com o protocolo. Então, talvez a gente tenha mais algum ajuste aí. Agora, a grande mudança que viu que a população estava reivindicando para evitar as aglomerações, como na Orla, que a gente viu aí nesse fim de semana e nos outros, né, Chemari? Porque as pessoas acabam se aglomerando, não mantêm a distância mínima de 2 metros e nem o uso de máscara. Pessoal sem máscara, né, Lu? Pois é, você mesmo ali acabou de citar. Então, quem desrespeitar a medida agora poderá ser multado e essa multa pode chegar a R$8.000 de acordo com a gravidade. É algo que vai ser avaliado aí pelo agente fiscalizador. Chemari. Todos aí esperando. Obrigado, Lu. Daqui a pouco a gente volta a falar. As fontes ligadas à prefeitura negam um novo decreto. Mas, diante dessa bandeira vermelha, não se pode duvidar. Fique agora com um recado importante que a FAB da EVT tem para você. Nesse momento de insegurança e instabilidade que estamos vivendo, não seria ótimo reduzir as suas dívidas? Você comprou um carro e está pagando por 2, tem dívida de cartão de crédito e empréstimo, o banco não para de ligar e você já não sabe mais o que fazer? Pois a EVT Assessoria te ajuda a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartões de crédito e empréstimos. Ligue agora para a EVT Assessoria que nós vamos te ajudar. Olha aqui na tela e ligue agora 3391-3852 ou manda um WhatsApp para 99770-2864. Anota aí, 3391-3852 ou WhatsApp para 99770-2864. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, uma boa notícia. Você vai saber como um professor de escola pública está mantendo vínculo com os alunos de uma maneira super divertida. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso estado. E olha, se não tem polêmica entre o governador e o prefeito de Porto Alegre na pandemia, tem polêmica no futebol. O Grêmio se pronunciou hoje sobre o caso envolvendo o técnico Renato Portaluppi. Dá para chamar de furão da quarentena e reincidente, Luciane? Reincidente, viu, Chemari? Terceira vez de furão, né? Terceira vez aí que o Renato é flagrado à beira lá do mar, durante a quarentena. Olha, o Grêmio disse em nota que não cabe ao clube responder por atividades de foro privado praticados por seus profissionais. Mas o clube reforçou na nota a necessidade sobre a manutenção dos cuidados com a saúde dentro e fora do CT Luiz Carvalho a todos os seus profissionais. Nesse domingo, como a gente vê nessas fotos, né? Renato estava jogando futevôlei com amigos lá na beira da praia de Ipanema. Só que assim, né, Chemari, ele já passou por 2 cirurgias cardíacas, ele tem 57 anos, mas por causa dessas cirurgias ele é considerado de risco e justamente... Grupo de risco. Exato, justamente por isso, por estar no grupo de risco, o Grêmio disse para ele ficar lá no Rio, né? E é bom lembrar que no último jogo lá do Gauchão, o Renato foi um dos que organizou um protesto contra a continuidade do campeonato por causa da pandemia. Então é meio contraditório isso tudo. Totalmente, tá certo. Obrigado, Luciane. Uma boa noite. Boa noite. Até amanhã. Renato Gaúcho, mais carioca que gaúcho. Tá aí as fotos dele na praia de Ipanema. Agora a gente vai conhecer a iniciativa de um professor no Vale dos Sinos, escola pública, que criou um canal no YouTube para manter o vínculo com os alunos durante a pandemia. Olha só. Batendo palma pra alegrar. Professor Rômulo é conhecido não apenas pelos óculos azuis, mas também por ser um grande amigo das crianças. Através de brincadeiras, ele incentiva os pequenos a se movimentarem, aumentando a coordenação motora e o desenvolvimento dos alunos. Até matemática é possível exercitar com as atividades. 7 mais 2. Por meio de jogos e brincadeiras dirigidas, a criança expressa a sua imaginação, conhece o seu corpo e também cria as suas regras. Os vídeos são bem caseiros, mas as crianças e as famílias nem ligam, porque o mais importante aqui é o conteúdo. Além de propor atividades que são bem fáceis de entender e podem ser adaptadas usando materiais que todo mundo tem em casa, o professor explica o propósito de cada exercício para o desenvolvimento dos pequenos. Enquanto isso, tem que colocar as bolinhas dentro do balde, tá? Começou!
Henrique, de 6 anos, é aluno do professor Rômulo. Enquanto as aulas não retornam, ele mata a saudade da escola assim, brincando com a mãe em casa, através dos vídeos que foram aprovados pela família. O Rômulo, ele é professor na rede municipal aqui no Novo Hamburgo, né? E não está tendo muita interação, né, da escola municipal aqui na nossa cidade, né? Deu uma estreitada no vínculo, porque, querendo ou não, já são 13 meses sem aula, né? Enquanto novos vídeos não são lançados no canal do professor, Henrique vai treinando e até trocando de brincadeira. Terra à vista! Parabéns ao professor Aline Schneider, seja bem-vinda ao time. Olha aí, tá aí o exemplo que vem lá do Vale dos Sinos. A todos uma ótima noite de segunda-feira. Na sequência, o SBT Brasil. Amanhã, 11h40, o André com o SBT Rio Grande. E a gente se vê. Beijo!